A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Bom dia, pessoal. Estamos dando início a mais um dia de aula. Espero que todos estejam bem. E para essa aula de hoje, eu trouxe alguns exercícios de revisão da aula passada, onde também, em relação a esses exercícios, a gente começou a trabalhar em sala de aula. Então, vejam só. Os exercícios seguintes estão relacionados com o conteúdo variáveis de estado dos gases. Considerando que as transformações gasosas podem ser representadas por uma única equação, a chamada equação geral dos gases, que pressão, volume e temperatura 1 é igual a pressão, volume e temperatura 2. Vejamos como descobrir o volume, a temperatura e a pressão de um gás quando este passa por alterações em suas variáveis de estado, pressão, volume e temperatura. Então, agora a gente vai dar início à primeira questão, onde essa primeira questão a gente vai trabalhar com a transformação isovolumétrica, onde o volume se mantém constante. Então, primeiro, um gás está a uma pressão de 2 atm e a uma temperatura de 27 graus Celsius. Se esse gás sofrer um aumento de temperatura para 450 Kelvin, qual será a sua temperatura final? Então, observe que ele está pedindo para transformar em Kelvin. Então, primeiro passo, onde tiver Celsius, a gente tem que transformar em Kelvin. Então, o resultado precisa ser dado em Kelvin, pois ele é uma temperatura absoluta. E é bem simples, a gente já fez dentro da sala de aula. Basta a gente somar a temperatura em Celsius que a questão está dando, não é isso? Mais 273. Nesse caso aqui, ficou Kelvin, que é igual a 27 graus Celsius mais 273, que é igual a 300 Kelvin. Tirando os dados da própria questão, a gente tem para o estado inicial P1, que é igual a 2 atm, temperatura 1, que foi transformada, que está em 300 Kelvin. Estado final P2, que é o que a gente quer da questão, e a temperatura 2, que a própria questão já deu, que já estava em Kelvin, que é de 450 K. Então, vendo a fórmula aí, pressão 1, temperatura 1 é igual a pressão 2 e temperatura 2. Aplicando os valores da fórmula, P1, que é de 2 atm, sobre 300K, que é a temperatura 1, que é igual a P2, vai ficar em aberto, que é o que a gente vai descobrir, sobre 450 Kelvin. Então, meio pelos extremos aí, a gente pode tirar P2, que é igual a 450 multiplicado por 2 sobre 300. P2, que é igual a 3 atm. Observação. A equação obedece ao tipo de transformação gasosa se o problema aborda uma expansão isovolumétrica, isolamos a variável volume, ou seja, ela não participa da equação. O volume não exerce influência sobre o gás por ser ou estar constante. A segunda questão, a gente vai trabalhar com a transformação isotérmica, onde a temperatura se mantém constante. Vamos lá. Um gás ideal ocupa 3 litros de um recipiente a uma pressão de 2 atm. Se expormos este gás a uma expansão isotérmica e ele passar a ocupar 6 litros, qual será a sua nova pressão? Aqui estão os dados. P1, a pressão 1, que é igual a 2 atm. V1, que é o primeiro volume, que é de 3 litros. No estado final, P2, que é o que a questão pede. E V2, que é o segundo volume, que é de 6 litros. A fórmula: P1 multiplicado por V1, que é igual a P2 multiplicado por V2. O valor de P1, que é de 2, multiplicado por V1, que é de 3, que é igual a P2, que é o que a questão pede, multiplicado por V2, que nesse caso aqui é de 6 litros. Então, P2 é igual
2 vezes 3, 6 sobre 6 do segundo volume. Então, pressão 2 é igual a 1 atm. O gás agora está a uma pressão atmosférica considerada normal, que é de 1 atm. Agora, a gente vai trabalhar com a terceira questão, onde vamos conhecer os conceitos da transformação isobárica, onde a pressão se mantém constante. Vamos lá. Considerando que um gás ideal ocupe um volume de 5 litros de uma pressão constante de 127 graus Celsius. Calcule o volume que este gás passa a ocupar se aumentarmos a temperatura para 900 Kelvin. Como o resultado precisa ser dado em Kelvin, temperatura absoluta, faça a seguinte soma. Então, Kelvin que é igual a 127 mais 273, que dá 400 Kelvin. Tirando aí os dados da própria questão, a temperatura 1 já transformada, que está em 400 Kelvin, volume 1, que a própria questão dá, que é de 5 litros, estado final, a temperatura 2, que é de 900 K, e o volume 2, que é o que a questão pede. Então, a fórmula, volume 1 sobre temperatura 1, que é igual a volume 2 sobre temperatura 2. Aplicando os valores, volume 1, que é de 5 litros, sobre a primeira temperatura, que é de 400, que é igual ao volume 2, que é o que a questão pede, sobre 900 K, que é a segunda temperatura. Meio pelos extremos aí, volume 2, que é igual a 900 multiplicado por 5 sobre 400. Volume 2, que é igual a 11,25 litros. Então, o aumento no volume do gás é consequente do aumento da temperatura. Dizemos que T e V são grandezas proporcionais. Por fim, eu deixei em aberto aí 2 questões de simples entendimento para que vocês tentem responder. Qualquer dúvida, vou estar aqui à disposição. Agradeço a participação de todos. Espero que continue assim. Eu vi que o número de alunos participando das minhas aulas aumentou consideravelmente. E os que não estão fazendo, espero que se dediquem, tá bom? Tenham bons estudos e beijo para todos.